Olá, mais um dia de Frequências da Alma. E eu aqui, Juliana Gnâncio, terapeuta integrativa, trazendo um tema para você. A alma habita no corpo, porque a energia que cura também se manifesta na carne. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio. E hoje eu quero te convidar para um mergulho mais profundo. Um mergulho dentro de você, não apenas na sua mente, mas também no seu corpo, porque é nele que habita a história. A sua história, os seus traumas, os seus segredos e também a sua cura. Você já parou para pensar que o seu corpo sente antes da sua mente entender qualquer coisa? Bom, é energia que chega antes de qualquer informação. Antes de você pensar, a energia já está funcionando no teu campo vibracional. E quando falamos de energia, algumas pessoas não conseguem imaginar o quanto essa energia já pode causar um impacto no nosso corpo. Por exemplo, às vezes a gente sente uma dorzinha nas costas, que por acaso foi um não que eu nunca disse. Um não de algo que eu não queria, mas eu acabei nunca verbalizando. Que o aperto no peito, às vezes pode ser uma saudade de alguma coisa que eu não vivi. Ou que um nó na garganta também pode ser uma verdade que ficou entalada por anos e que eu não coloquei para fora. Hoje nós vamos falar sobre uma abordagem que nasceu no campo da psicologia, mas que se conecta profundamente com tudo que nós fazemos nas terapias energéticas, vibracionais e espirituais. E aqui agora eu estou falando da terapia corporal haitiana. Uma psicoterapia que entende que o corpo guarda memórias emocionais e que a cura emocional só acontece quando a energia volta a circular livremente dentro de nós. Essa abordagem foi desenvolvida por Wilhelm Reich, um dos discípulos de Freud que decidiu ir além da mente e começar a escutar os músculos, os órgãos, as tensões que o corpo acumulava ao longo da vida. E o que Reich descobriu? E que hoje nós aprofundamos nas terapias vibracionais. É que a dor não está só na cabeça, ela se instala na musculatura, nos fluxos energéticos e no campo sutil. Por isso, a cura também não pode ser só mental. Ela tem que ser corporal, ela tem que ser energética, vibracional e espiritual. E nesse episódio eu quero te mostrar como tudo isso está interligado. Quero te mostrar que não existe uma separação entre corpo, emoção e espírito. Eu quero te ajudar a entender que aquilo que os psicoterapeutas chamam de couraça muscular, nós, terapeutas energéticos, chamamos de bloqueio vibracional. E que ambos falam da mesma coisa. A energia da vida que precisa voltar a fluir no nosso corpo para ter mais leveza. Então, no primeiro tópico, e eu vou começar aqui junto com você, eu quero falar sobre o corpo como mapa da emoção. Essa é a herança que Reich deixou pra gente. E quem foi Wilhelm Reich? Foi um dos nomes mais ousados e visionários da psicologia no século XX. Ele foi discípulo de Freud e acompanhava sessões de análise, os relatos dos pacientes e percebia algo muito curioso durante os atendimentos. Algumas pessoas, mesmo entendendo intelectualmente seus traumas, não conseguiam mudar os seus comportamentos. Era como se a mente já tivesse compreendido, mas o corpo não conseguisse soltar. O choro não vinha, a raiva muitas vezes não se expressava e o prazer não fluía. É aí que Reich começou a investigar o corpo como parte essencial do processo terapêutico. Ele começou a observar a postura das pessoas, o tônus muscular, a respiração, os gestos involuntários do paciente. E ele foi percebendo que essas emoções reprimidas se transformavam em tensões crônicas no corpo. E ele chamou isso de couraças musculares, regiões do corpo que se enrijecem para conter emoções não vividas. Um peito contraído que se esconde de uma raiva antiga ou um amor sufocado. Um abdômen travado que segura uma ansiedade e uma angústia muito grande. Ou uma pelvis rígida que reprime o prazer,
a sexualidade, a criatividade. Essas couraças são defesas. São como armaduras inconscientes que o corpo constrói para te proteger da dor emocional. Mas, ao mesmo tempo que te protegem, eles também podem te aprisionar, porque elas bloqueiam o fluxo natural da energia vital. Aquilo que Reich chamou de orgone, em que tantas tradições é conhecido como prana, como chi, como ki ou como simplesmente vida. Quando essa energia deixa de circular, o seu corpo adoece, a alma adormece e a vida perde a cor. E é como se vivesse no modo sobrevivência e não no modo presença. É aí que eu te pergunto, quantas tensões o seu corpo carrega hoje que não são apenas físicas, mas emocionais? Quantas dores você está tentando tratar com remédio, quando na verdade são sentimentos não liberados? Na terapia reichiana, o processo de cura começa ao reconhecer essas couraças. E mais do que tudo, a cura se dá quando o paciente respira com consciência, move o corpo, chora, grita, sente, fala, quando ele deixa a energia circular de novo. Esse processo é profundamente libertador, porque ele não é só uma catarse emocional, é uma reprogramação energética através do corpo. E aqui eu quero fazer uma conexão direta com o que é feito na terapia vibracional. Enquanto a Reiki usava o toque, a pressão, a análise do caráter, nós usamos também o campo energético, os símbolos sagrados, os arquétipos, a canalização, a consciência multidimensional. Mas o objetivo é o mesmo, liberar a alma do que ficou presa na carne. Exatamente porque o corpo não mente. Ele guarda tudo. E quando você começa a escutar o seu corpo com presença, você começa a desfazer os nós que o tempo não curou. Você começa a trazer luz às emoções que ficaram escondidas. E começa a deixar a energia fluir, como ela sempre quis fluir. Livre, intensa, viva. E antes de dar continuidade ao segundo tópico, eu quero compartilhar uma coisa muito pessoal. Porque, na verdade, tudo isso que eu falo aqui, eu já vivi na pele, no corpo. Durante muitos anos, o meu corpo falava, mas eu, com tantos nós, demorei a escutar. Sabe aquelas dores que insistem? Dores que vêm e que vão, mas que nunca desaparecem de verdade? Pois é, eu sentia muito isso nos meus joelhos e na cervical. E não era só físico. Era como se eu tivesse algo ali que não era só músculo, osso ou postura. Era algo mais profundo. Era emoção, era energia estagnada, era uma história não contada, talvez nem vista. Foi só quando eu parei para escutar de verdade que as coisas começaram a mudar. Quando eu entendi que o meu joelho, por exemplo, falava de uma dificuldade de seguir em frente, de um medo de me movimentar, de dores antigas que eu carregava nos passos da vida. E que a cervical, nossa, a cervical doeu muito. Ela segurava o peso do que eu não dizia, dos pensamentos que me travavam, das decisões que eu adiava e de tudo que eu carregava pelos outros, achando que eu podia ajudar o próximo sem olhar para mim mesma. E sabe quando eu parei para escutar tudo isso? As dores começaram a se dissolver, não como uma magia, não do dia para a noite, mas com presença, com consciência, com energia. Porque eu entendi que não era só sobre curar o corpo, era sobre curar a história que o corpo estava gritando para me contar. Ter vivido isso tudo na minha vida me mostrou, me fez entender, com todas as letras, que o corpo é um oráculo da alma. E foi assim que eu encontrei o caminho do trilho até hoje. O caminho das terapias vibracionais, das ferramentas de escuta energética, da cura pela consciência. E é por isso que hoje eu escuto a terapia reichiana e a visão da couraça muscular. Eu sinto que eu estou olhando no espelho de alguma forma, porque Reich chamou de tensão crônica. E eu reconheci como campo vibracional contraído. O que ele chamava de orgone, eu chamo de energia da vida fluindo pelo corpo e pelo espírito.
E é isso que nos leva ao nosso primeiro ponto de hoje, que é essa visão de raiz, de que o corpo é um mapa emocional onde cada dor carrega uma história, cada bloqueio é uma emoção não expressa e cada cura começa no momento em que nós decidimos escutar o que está por trás dessa dor. Um outro dia eu conto com mais detalhes como foi que as curas chegaram e quais foram as terapias. Mas um pouquinho aqui eu já contei para vocês, porque cada terapia que eu faço hoje tem a ver com a minha história de cura, com o que eu criei como método, como protocolo para trabalhar hoje com os meus pacientes. Porque eu um dia me vi precisando desse caminho, entender mais esse caminho. E foi então que eu criei o meu método. Mas essa história eu vou deixar para contar para vocês em um outro episódio. Então, dando continuidade, e nesse segundo tópico vou falar de energia, emoção e frequência. O mesmo campo com novos nomes. Vamos abrir agora um portal para o entendimento que muda tudo. As emoções são frequências e os nossos corpos físicos e sutis são instrumentos de vibração. Talvez essa frase soe poética, mas ela é profundamente real. A ciência já sabe que tudo no universo vibra. O seu corpo vibra, seus órgãos, seus pensamentos, sua voz, suas memórias, tudo é vibração. E Reiki, lá nos anos 30, já falava sobre isso. Quando ele criou o conceito do Orgone, ele também estava descrevendo um campo de energia vital presente em todo ser vivo. Algo que permeia o corpo, a mente e o ambiente. E o que Reiki via como fluxo que precisava circular livremente, nós hoje reconhecemos como o mesmo campo que nas terapias energéticas chamamos de campo áurico, campo quântico, corpo sutil ou até mesmo espírito encarnado. Agora escuta isso com atenção. Quando Reiki dizia que os bloqueios emocionais criavam couraças musculares, ele não estava falando só da tensão física. Ele estava percebendo que as emoções interrompidas, negadas ou reprimidas congelavam o fluxo da energia vital no corpo. Ou seja, ele já estava descrevendo aquilo que hoje nós chamamos de bloqueios energéticos. E o mais bonito é que mesmo vivendo caminhos diferentes, nós, terapeutas vibracionais, quânticos e espirituais, chegamos ao mesmo lugar que Reiki chegou. A cura está em restaurar o fluxo da energia que foi interrompida. A cura está em dar a voz ao que foi silenciado. E também está em devolver o movimento que ficou, de alguma forma, congelado. Se Reich fazia isso através da respiração profunda, pressões musculares ou expressão verbal, nós fazemos através de símbolos sagrados, da imposição de mãos, da reprogramação do campo, da ativação do chakra, da limpeza multidimensional e da liberação de memórias celulares. Mas meu objetivo é um só, é reconectar o ser com a sua energia original. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que a alma reconhece todo esse processo. Ela sabe e ela sente quando ela está voltando para casa. Ela sente o corpo, o campo vibra e muitas vezes, durante uma sessão, um cliente chora, treme, boceja, sente calor, vê imagens. Não porque você está fazendo algo mágico, mas porque a energia que estava estagnada começou a se mover. E quando ela se move, ela simplesmente encontra os registros emocionais que estavam guardados nas camadas mais profundas do corpo e da consciência. O que fazemos hoje nas terapias vibracionais é reconhecer o corpo como um templo energético. Você não está apenas trabalhando chakras, você está tocando camadas da alma que foram abafadas pelo tempo, pela dor, pelos traumas. E isso é tão poderoso quanto qualquer outro método terapêutico, com a diferença de que na terapia vibracional você alcança níveis que muitas vezes a psicologia tradicional não alcança. O nível espiritual, o nível ancestral, a missão da alma e o interdimensional.
E tudo isso acontece com o mesmo respeito, com a mesma presença, com a mesma escuta amorosa que Reiki propunha no tempo dele. A diferença é que hoje nós ampliamos essa escuta para além da carne. Um pedaço de corpo somente que não responde a nada. A linguagem da cura, ela é única, seja através do corpo, das palavras, das mãos ou da energia. O que importa é o que está por trás. A intenção de liberar, o amor em acolher e a sabedoria de escutar, não só com os ouvidos, mas com o coração e com o campo. Se Reiki estivesse vivo hoje, ele talvez não se surpreendesse com Reiki, com a leitura da aura, com as terapias quânticas. Talvez ele reconhecesse tudo isso como um desdobramento natural do que ele já havia iniciado. Porque no fim das contas, nós estamos falando aqui da mesma coisa. A cura da alma que começa pelo corpo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre emoção e energia que se manifestam no seu corpo, olha só que interessante. Isso que Reiki descobriu no século XX, os bloqueios emocionais, eles vão se manifestando no físico. E não era exatamente uma novidade. Mas, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, quase mais de 5.000 anos antes, já se falava dos meridianos de energia, os canais invisíveis por onde circula o Qi, a energia vital. E segundo essa visão, as doenças surgem quando há um bloqueio nesse fluxo. E esses bloqueios muitas vezes têm origem no emocional. Então, por exemplo, a tristeza prolongada pode afetar o pulmão, a raiva reprimida, o fígado, o medo, os rins, a preocupação, o baço, o estômago. Exatamente a mesma lógica que nós estamos discutindo aqui. O corpo adoece quando a energia emocional fica aprisionada. E esse tratamento milenar aí chinês não é apenas físico, ele é vibracional através da acupuntura, das ervas, da massagem energética e principalmente a escuta do corpo e do campo emocional. Na França também se trabalha a desprogramação biológica. Essa linha também é muito influenciada por pensadores como Christian Flash, que entende que o corpo desenvolve sintomas para dar conta dos traumas emocionais que ele não resolveu. Ou seja, o sintoma é uma solução biológica de sobrevivência. E o que a gente faz? A gente ajuda o corpo a descodificar a mensagem da dor para que o sintoma possa finalmente se dissolver. E na nova medicina germânica, criada pelo Dr. Hammer, na Alemanha, o foco vai ainda mais fundo. Lá, eles entendem que todo conflito emocional não resolvido provoca uma alteração bioquímica no cérebro, que por sua vez se manifesta em órgãos específicos do corpo. E isso é mapeado com precisão. A chave em encontrar o exato momento do trauma, o choque biológico, libera o padrão. E mais recentemente, com tudo isso, corroborando pela descoberta dos neuropeptídeos, que são pequenas proteínas que funcionam como se fossem moléculas mensageiras de emoção no corpo. Elas guardam a nossa memória. Quem estudou isso tudo foi a Candace Pert, uma neurocientista norte-americana que dizia: o corpo é a mente inconsciente. E esses neuropeptídeos se acumulam em determinados tecidos quando nós vivenciamos emoções muito fortes ou reprimidas. E é por isso que, às vezes, um trauma de infância fica gravado numa dor lombar, numa tensão cervical ou num bloqueio digestivo. E aí entra o nosso papel como terapeutas vibracionais. Quando a gente trabalha energia, a gente acessa diretamente esses registros. A gente ajuda o paciente a reconhecer, a liberar e a reprogramar aquilo que estava aprisionado. Não apenas com a mente, mas com o campo e com o coração. Então veja, Reich, a medicina chinesa, a medicina germânica, a neurociência moderna, a terapia vibracional, todos, de formas diferentes, estão dizendo a mesma coisa. O corpo guarda, a energia bloqueia, a emoção adoece, mas a consciência, ela te cura. E a nossa missão é essa: ler o corpo como se fosse um livro da alma
Entender que cada dor é uma palavra não dita e que cada liberação é um novo capítulo que se escreve. No fim, não existe separação entre ciência, energia e espiritualidade. Existe apenas uma verdade sendo dita em muitas línguas e todas elas apontam para o mesmo destino, a cura do ser integral. E agora aqui, no terceiro tópico, que eu quero quebrar tabus, porque a espiritualidade também é científica. Nós chegamos nessa parte essencial, porque não dá mais para a gente ignorar ou deixar de lado esse assunto. Existe ainda muito preconceito quando nós falamos de terapias energéticas. Existe o ceticismo, o desdém e muitas vezes até a ridicularização por parte dos setores que ainda acreditam que a ciência precisa negar tudo que é sutil. Mas eu te pergunto aqui com um tom de sinceridade. Onde está o limite entre o que é científico e o que é espiritual? Será que esse limite existe mesmo? Ou será que é apenas uma ilusão criada pela mente humana que quer controlar o que ela não compreende? A verdade é que a espiritualidade e a ciência não são rivais. Elas são duas formas de buscar a mesma resposta. A espiritualidade faz isso pelo coração, pela intuição, pela experiência subjetiva. E a ciência não. Ela faz pelo experimento, pela mensuração, pela análise mais objetiva. Mas no fundo, as duas querem saber a mesma coisa. O que somos, de onde viemos, por que adoecemos e como podemos nos curar. E o mais lindo é que, nos últimos anos, essas duas linguagens estão começando a se encontrar. Hoje, por exemplo, tem estudos em física quântica mostrando que a consciência influencia a matéria. Temos cientistas como Bruce Lipton falando sobre a epigenética e o poder das crenças sobre a biologia. Temos institutos como o Instituto HeartMath que mede a coerência entre o coração, o cérebro e o campo eletromagnético. Temos essa Candace Pert mostrando que as emoções moldam o nosso corpo físico através dos neuropeptídeos. E temos você, temos nós, temos os terapeutas, os buscadores, os estudiosos, os canalizadores, os médicos da alma, que escutamos o invisível, que sentimos o que não pode ser provado em laboratório, mas que vemos que acontece com os nossos próprios olhos todos os dias nas sessões de cura. Quem já sentiu uma dor desaparecer após uma liberação emocional sabe do que eu estou falando. Quem já viveu um trauma com um simples toque consciente, ou com uma palavra certa, ou mesmo com uma oração feita com fé, sabe que tem muito mais coisa acontecendo do que o olho pode ver. E quando a gente fala que a espiritualidade também é científica, não é para colocar um jaleco e imitar a medicina ocidental, mas é para dizer que o sagrado também tem metodologia, também tem lógica, também tem coerência interna. E que a energia no campo ela é real, ela é mensurável, modificável e viva. E hoje, cada vez mais, as pessoas buscam essas terapias vibracionais e não é à toa. Elas têm o lugar delas hoje, essas terapias integrativas, vibracionais, multidimensionais, porque as pessoas perceberam e já estão cansadas de tratar só o sintoma sem olhar para a causa. Elas já perceberam que o corpo fala e que a alma às vezes grita. E também já tentaram de tudo. E só começaram a melhorar quando alguém escutou o que não foi dito. E é esse o nosso papel. Oferecer essa escuta energética, essa presença vibracional, esse amor sem julgamento. Porque essa é a verdadeira medicina. Aquela que olha o ser como um todo. Como corpo, como mente, como emoção, como espírito, como história. E eu quero dizer isso aqui com toda a força do meu coração. O que fazemos nas terapias vibracionais é real, é eficaz, é legítimo. É uma extensão direta do trabalho iniciado de raiz, só que agora com novas ferramentas, novos saberes e novas frequências. E o corpo, a emoção e a energia estão integrados. A cura ela está integrada. Hoje nós vimos que a terapia corporal haitiana abriu um caminho que uniu o corpo e a emoção e que mostrou que o sofrimento não está só na cabeça da gente, mas ele vai
trazendo consequências para os nossos músculos, para os nossos órgãos, para os gestos, para a respiração. E nós, nas terapias vibracionais, ampliamos esse caminho. Nós incluímos a alma, incluímos o campo, incluímos as memórias de outras vidas, a linhagem ancestral, os contratos espirituais, os chakras, as frequências quânticas, os guias, enfim. O que nos une a Reiki, a medicina chinesa, a medicina germânica, a ciência, a espiritualidade, é uma só verdade. A energia precisa fluir, o corpo precisa ser ouvido e a alma precisa se expressar. E quando tudo isso acontece, a cura vem com certeza. E não é como um milagre místico, mas como um retorno à nossa natureza original, livre, inteira, viva. E antes de eu encerrar, eu quero voltar um pouco lá na minha história que eu comecei contando para vocês. Porque tudo isso que eu compartilhei hoje sobre corpo, sobre energia, sobre emoção, sobre cura, não veio só de livros, nem só de estudos. Veio da minha própria dor, da minha própria escuta do meu próprio corpo. Durante muito tempo, meu corpo falava comigo, mas eu não escutava. Ou escutava só quando a dor chegava gritando. Começou pelos joelhos, depois veio a cervical e outras partes foram se enrijecendo, somatizando histórias que eu ainda não sabia nomear. E quando não se tem conhecimento, a gente procura respostas do lado de fora. E na época eu procurava essas respostas do lado de fora. Mas eu entendi que eu não ia encontrar uma resposta tomando certos remédios que me dopavam e que mascaravam a minha dor. Foi quando eu decidi parar, silenciar e perguntar para o meu corpo o que ele queria me dizer. Foi aí que a cura começou. Foi nas terapias vibracionais que eu encontrei essa escuta verdadeira e não era só aliviar a dor. Era descobrir o que estava travado no meu campo vibracional. Era entender que aquele incômodo no joelho era o medo de seguir em frente, era a insegurança em relação a uma caminhada da minha alma, era uma falta de flexibilidade aqui ou ali. Que a cervical ela carregava pesos que não eram meus, palavras que não foram ditas, decisões adiadas, faltas de limite em relação aos outros. Eu aceitava muito o que os outros me pediam e fazia tudo para eles, esquecendo de mim, do meu tempo. E quando eu fui entendendo o meu processo, eu fui liberando esses registros. A dor foi sumindo, ela foi embora. E eu fui voltando para mim. E não teve um momento exato, essa ou aquela terapia. Foi somatório de vários protocolos, várias técnicas, vários tipos de terapias para eu poder encontrar, escutar a resposta que queria falar comigo. Essa é a minha grande lição. Ela que fala, ela que sente antes da mente entender. Ela que guarda as memórias, os traumas, as verdades que a alma quer revelar. E foi por isso, e no meio dessas descobertas, que eu me tornei terapeuta, porque eu descobri na prática que quando nós escutamos o corpo com o coração aberto, a cura vem. E que você que me ouve agora também se permita escutar o seu corpo, a respirar com presença, a sentir com coragem e perceber que por trás da dor mora a sua libertação. Ficamos por aqui. Namastê.